Olá, hoje estarei aqui trazendo a análise da resposta de Elvira Hirondle, 2007, o autor é Bash, 2006. E o nome do artigo que em resposta a este autor é Neglecting Evolution is Bad Taxonomy. Em tradução literal, negligenciar a evolução é má taxonomia. A autora, ela busca responder a respeito de um artigo que foi escrito de maneira simples e por Ebash, e ele traz ideias bastante equivocadas em relação ao uso da evolução no processo cladístico, de forma bem simplória, bem sintetizada mesmo. Não se conteve em trazer pouco para esta publicação dele. E para basear os argumentos, a Elvira, o Hirondle, ela cita que vários pesquisadores expressaram a opinião de que, por exemplo, um conceito de monofilia estrita resulta em classificações insatisfatórias e que isso causa problemas e dificuldades para incluir táxons extintos e que foram delineados por paleontologistas. Então aí já está o primeiro problema citado por Elvira na questão da monofilia, do conceito de monofilia estrita. Os principais problemas apresentados pela autora e que ela buscou responder, pelo menos neste artigo, ela respondeu o 1 e o 2, que são problemas conceituais do artigo do Ebash, e ela respondeu, e discrepâncias frequentemente observadas com classificações pré-cladísticas. Esse terceiro tópico, ela disse que acha melhor apresentar em um outro artigo, consequências nomenclaturais. Por exemplo, ela citou já um autor para já ter uma base é, de aprofundamento. E assim, depois ela traria o trabalho. Bom, problemas conceituais das classificações renianas. Ela buscou frisar que Henning e quase todos os outros autores posteriores incluem dois componentes na definição de um grupo monofilético, que é a ancestralidade comum e a inclusividade, que significa todos os descendentes de um ancestral comum. O problema da monofilia é que ela requer entidades inclusivas, derivadas de processos não inclusivos. E ela pontua ainda que, sem a inclusão de um modelo evolucionário, a taxonomia não é mais uma disciplina biológica, mas apenas uma construção lógica, um conceito que a autora não considera desejável. Continuando, a aplicação da ideia de monofilia por Henning por si só inclui um conceito de descendência, segundo a autora, mas ao se apegar à inclusão, alguns processos evolutivos não podem ser reconhecidos nas classificações, simplesmente porque a evolução não é inclusiva, segundo ela. Além disso, segundo Hirond, a inclusão do tempo é de fato um problema principal para as classificações renianas, porque incluem ancestralidade comum como um componente relacionado ao tempo, mas mudam as origens de todos os táxons existentes para o mesmo nível de tempo. Ela também faz uma síntese do trabalho de Reif, 2005, e fala que Reif conclui que dois processos paralelos são necessários para biólogos que trabalham com grupos existentes síncronos e um para paleontólogos que trabalham com grupos extintos e existentes diacrônicos, que ela não considera desejáveis, esses diacrônicos, e mostra como uma solução mais simples para este problema seria aceitar grupos diácronos, ou seja, tanto parafiléticos quanto monofiléticos, como táxons. E Hirondle afirma que os problemas ligados às ideias de Henning ocorrem devido às diferenças conceituais e metódicas. E ela pontua que as diferenças metódicas relacionam as diferenças, as diferentes estratégias de amostragem de táxons e caracteres em classificação pré-cladísticas e que Henning
que as pessoas que pensam de acordo com Hennig, e o que talvez seja mais importante do que muito disputado, o uso do DNA versus morfologia. E o outro ponto é o uso quase exclusivo e direto de cladogramas como base para a classificação. Devido à falta de dados moleculares em tempos pré-cladísticos, as classificações frequentemente selecionam caracteres morfológicos homoplásicos como diagnóstico para o agrupamento. Esta desvantagem metódica histórica não deve ser mal utilizada para justificar as classificações Hennigianas. Ao incluir uma ampla gama de caracteres da classificação, as classificações pré-cladísticas tinham um potencial para reconhecer grupos naturais, mas a desvantagem de não ter uma abordagem analítica explícita, que é o que as análises de DNA trazem, né? E ela critica bastante porque o fator principal era o morfológico para aquela época. E os princípios de classificações evolutivas no sentido de E. Meyer. Hirondale sugere que uma abordagem evolutiva como recentemente proposta por Meyer e Bock, 2002. Sendo assim, uma abordagem que visa o uso de métodos cladísticos para reconhecimento da genealogia, mas com reconhecimento de táxons baseados em uma gama mais ampla de critérios. E os passos são o seguinte, recomendado para esse procedimento. Primeiro, testar táxons provisórios para monofilia com tantos tipos diferentes de conjuntos de dados e táxons quanto possível, em análises separadas e combinadas. O segundo passo é examinar casos putativos de ramificações não dicotômicas com métodos alternativos e tentar descobrir relações ancestrais descendentes. Classificar caracteres homoplásicos e, portanto, táxons polifiléticos. Baseia os táxons naturais em sinapomorfias, simplesiomorfias e autapomorfias, decididas caso a caso. E concluindo, Hirondale finaliza dando a opinião de que a taxonomia deve ser o resultado sintético de um trabalho sistemático que compreende o reconhecimento de filogenias e processos evolutivos de uma forma conceituada. E ela conclui que aceitar táxons monofiléticos e parafiléticos não é uma taxonomia ruim, mas um primeiro passo para uma taxonomia melhor, que essa seria a saída a se fazer. E os comentários e críticas em relação ao trabalho, em minha opinião, eu vejo que ela considera utilizar um pouco do que foi compreendido por Henniger, tendo uma base, mas ela avalia como incompleto, não sendo o melhor procedimento a se fazer. E eu concordo na ideia de que tem coisas que hoje em dia já são melhores utilizar outros conceitos, principalmente, por exemplo, os estudos em relação ao DNA. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que isso é motivado pela ausência dos estudos genéticos para a época. Essas ideias de Henniger foram feitas sem os estudos genéticos, e o que era um grande desafio, né, para a época, e que era levado em consideração mais os caracteres morfológicos. Vejo que desclassificar de forma quase total as ideias levantadas por Henniger e até conceituar como discrepantes, que foi o termo que ela utilizou para falar sobre toda a parte que conceitua as ideias de Henniger, é na verdade uma arrogância, porque ela acaba desconsiderando toda a contribuição que ele fez com esta expressão, né? E eu acho que ao fazer essa forma de citar Henniger como discrepante as ideias dele, ela está desclassificando a evolução da ideia cladística, porque a ideia cladística ela passa por processos, ela vai evoluindo também, ela tem etapas, tem um ancestral. E a ideia de Henniger eu considero como o ancestral que não está mais vivo
e que para aquela época teve aquela contribuição, aquelas características a serem trazidas para este assunto. Então, da mesma forma que ela acha que é interessante no processo do estudo cladístico, da evolução, utilizar os ancestrais, ela deveria utilizar para esses estudos também, não desconsiderar dessa maneira, o ancestral dessa área, que é Henninger. E em um momento de sua explicação também nesta resposta, em relação aos grupos diacrônicos, tanto parafilético como monofilético como táxons, ela citou seu trabalho de 2006 e falou sobre a sua tabela. Na verdade, ela não falou diretamente da tabela, mas falou os termos A, B, C, D, enfim, exemplos para exemplificar o desejado. E eu acredito que ela poderia ter trazido para este trabalho aqui essa tabela ainda melhor, ela mais aperfeiçoada, para trazer ainda melhor sua argumentação em relação a o trabalho, né, que ela estava respondendo. E enfim, basicamente é isto. Obrigado e até a próxima.